Miau, seus nerd fã de geopolítica, tudo bem com vocês? Que hoje em dia todo mundo é especialista em história, geopolítica e Terceira Guerra Mundial. Realmente entrando com tudo no território do outro, com tropa, com míssil, com escambau. O cenário é de guerra generalizada. A gente no Brasil fica só roendo as unhas, com medo. E se sobrar pra gente, né? Bom, já me viu aqui no canal falando sobre IA dominando o mundo, de apocalipse zumbi e várias outras possibilidades da raça humana aí de arrasta pra cima. Hoje eu vou falar do fim do mundo mais assustador do mundo. Esquece zumbi, esquece robô, esquece ET, esquece meteoro, ok? É gente mesmo, se destruindo até o fim, até o final, até não sobrar mais nada. Uau! Hoje eu vou falar da Terceira Guerra Mundial. Trunks, Peter aqui. Pra gente começar a pensar em Terceira Guerra Mundial, é sempre bom lembrar da frase famosa do Albert Einstein. Mais um! Eu não sei com Mais um! Todo mundo citando Einstein agora? que arma será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. O fato é esse mesmo. Se acontecer uma nova guerra em escala global entre as maiores potências do mundo, tudo aquilo que a gente conhece como civilização vai deixar de existir. A única coisa que esses caras sabem do Einstein é essa frase aí, né? Porque deve ter passado algum meme no grupo de WhatsApp deles de doidinho da internet e aconteceu. Voltar pra Idade da Pedra, se sobrar alguém, né? Acabou o vídeo? Não, claro que não. Essa vai ser uma imagem pra você já ficar com essa sensação na cabeça. Não pode acontecer. Seria impensável se acontecesse. Mas a sombra da Terceira Guerra Mundial continua pairando sobre a gente, né? Parece inevitável. Será mesmo? Vamos analisar aqui quais são as chances disso acontecer agora. Vamos ver alguns momentos em que quase aconteceu lá atrás, entender o que realmente vai ficar no mundo se isso acontecer e buscar saber como é que é possível evitar pra sempre que isso aconteça. Seja bem-vindo a mais um Nerd Curiosidades. Então já deixa aqui embaixo no comentário pra gente Curiosidades. um novo vídeo pra você nesse quadro aqui. Eu gosto demais de falar sobre assuntos variados que todos os nerds gostam de falar, né? Cenários apocalípticos, astronomia, ciência, vida marinha, são tantas coisas legais que nós, nerds, gostamos. Então já tô olhando os comentários, se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim. Pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Peraí. Tem um negócio aqui, peraí. Quando ela estourou em 28 de julho de 1914, ninguém estava pensando em uma outra guerra. Muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada de a guerra para... Porque ele fala que quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu, ninguém chamou ela de Primeira Guerra Mundial. Mas é claro que ninguém chamou, porque ninguém imaginou que ia ter a segunda, né, cara? Que ainda era a primeira, né? As ideias dos caras, mano. Para acabar com todas as guerras. Olha o otimismo dos caras, né? Então é o seguinte, quando o bagulho terminou, os historiadores, a mídia, deram o nome de A Grande Guerra. Só isso. Como é que essa Grande Guerra começou? Com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. E você achando que Franz Ferdinand era só o nome de uma banda, né? Pois é. O gatilho da guerra foi esse. A morte de uma pessoa. Então sim, é possível que um evento... Não foi só isso, né, cara? Tinha um monte de outras coisas acontecendo, né? O gatilho era o imperialismo, né? Os países se expandindo, tomando um monte de continente, né? Nada. Isso só foi crescendo até o momento que eles se bateram. Porque, assim, não foi... mataram o Francisco Ferdinando e agora começou. Não, tinha um capitalismo todo envolvido nisso aí, né? A Guerra dos Primos, inclusive. Evento aparentemente comum seja o primeiro dominó a cair de uma longa fileira de dominós. Aí, lá na frente, a gente tem cerca de 20 milhões de mortes no mundo todo. A Grande Guerra aconteceu porque a Europa já era um barril de pólvora. Vários países tinham alianças políticas e militares uns com os outros. Naquele esquema de, se alguém me atacar, meus pássaros vêm comigo pra defender, entende? Tava todo mundo olhando atravessado uns pros outros. Bastou uma faísca pra tudo explodir. E essa faísca foi o assassinato do Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda, lógico. E depois, a Europa ficou em choque. Nunca tinha acontecido uma guerra daquele tamanho. Nunca tinha acontecido uma guerra que tinha se espalhado por várias partes do mundo. A gente tem que entender que, naquela época, galera, muitos países da Europa ainda tinham colônias no resto do mundo. Então, enquanto o suco estava fervendo na própria Europa, tinha trocação também em território colonial. Por isso que a Grande Guerra foi uma guerra mundial, por assim dizer. Mesmo assim, a maior parte da guerra foi travada em território francês, né? Com as forças alemãs vindo e os franceses tentando resistir. Foi uma guerra suja. Não que existe exatamente uma guerra limpa, né? Mas esse foi mais um... Olha, não existe guerra limpa, mas essa aqui foi uma suja. É chocante, inclusive, pro mundo. As armas químicas estrearam em larga escala nessa guerra. Os aviões como arma de guerra estrearam aqui. Os blindados surgiram aqui, nesse momento. Então, quando a Grande Guerra acabou, as nações estavam chocadas. Tem vídeo aí da Segunda Guerra Mundial, né? Que não é a primeira. Ninguém queria que aquilo se repetisse nunca mais. Para isso foi fundada uma organização internacional que deveria se sobrepor a qualquer aliança. Não, assim, tem que lembrar que a criação dos países, desses Estados-nação, Alemanha, Itália, França, isso é tudo recente. Tudo muito recente, sabe? É 200 anos. É um negócio, assim, muito recente. Então, eles criam esses Estados-nações, em parte, por conta do capitalismo, e aí começa essa expansão do imperialismo, e chega uma hora que ele, né, não casa mais, né, cara? E os caras se batem. A qualquer decisão maluca de qualquer país, isoladamente. Essa organização internacional se chamava a Liga das Nações. Peter, quando é que vai chegar a Terceira Guerra Mundial? Calma.
você vai entender que a história se repete. Se a gente não entender como isso funciona, a história sempre se repete. A Segunda Guerra Mundial teve muitas origens e eu realmente não vou detalhar nenhuma delas. Mas um dos fatores é, a Liga das Nações era inútil. Eles tinham a melhor das intenções, mas a maioria dos países não dava a menor atenção ao poder da Liga das Nações. Era uma organização sem moral nenhuma para impedir nada. Então aconteceu uma outra guerra mundial. Aí sim os historiadores não tiveram saída. A Grande Guerra passou a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial. E a nova guerra recebeu o nome de Segunda Guerra Mundial. De novo a gente... Isso nos Estados Unidos e Europa, né? Aqui, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Na verdade, aqui na China. Ou Guerra de Resistência contra a invasão japonesa. Então, o nome depende muito. Na Rússia é Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem um monte de diferença, né? A gente teve um conjunto de alianças políticas e militares que favoreceram essa polarização. Acordos, traições, expansionismo, pacotão completo. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi uma crise muito maior, muito mais ampla. Até o Brasil participou com tropas em solo europeu. Brazil has declared war and joined the United Nations. O couro comeu na Europa, mas também se espalhou pelo norte da África, parte da Ásia, pelos oceanos Atlântico e Pacífico. O resultado da Segunda Guerra Mundial foram cerca de 85 milhões de mortes. 4 vezes o número de mortes da guerra anterior. A guerra Só que na China foi uns 20, só na Rússia foi mais uns 20, né? queria acabar com todas as guerras, lembram? A guerra queria acabar com todas as guerras, pois é. Aí, a partir do momento que se criou o nome de Segunda Guerra Mundial, a pergunta já se formou na cabeça de todo mundo. E a terceira? A revista Time foi a primeira publicação a usar o nome Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu... E a terceira, hein? Quando é que nós vamos agendar essa Terceira Guerra Mundial aí? Tá, o ano de 2000, não sei quanto, tá sobrando, não tem nada aí de importante acontecendo, bora... Em 1941, faltando ainda 4 anos para acabar a Segunda Guerra Mundial. Os jornalistas já estavam olhando lá para frente. Então, a gente vive 8 décadas com esse medo, com essa quase certeza de que vai acontecer. E A gente vive? Eu sei, vocês estão com medo aí que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Cara, assim, ó, nos anos 90, ali, quem cresceu nos anos 80, 90, a gente tinha um receio por conta de toda a propaganda dos Estados Unidos contra a União Soviética. Mas, sinceramente, cara, eu não tenho nenhum medo disso aí que vai acontecer, porque hoje tanta gente que vai perder dinheiro, tanta gente, porque a gente vive num mundo, principalmente a gente vê hoje nos Estados Unidos, né, são os oligarcas que mandam. Então é tanta gente que vai perder dinheiro se rolar uma guerra mundial que não interessa para esses caras uma guerra mundial. Não interessa, sabe? Então, assim, eu não sei, eu não vivo com esse medo. E ela quase aconteceu. Foi por pouco. Não foi por falta de vontade que ainda não aconteceu uma Terceira Guerra Mundial, ok? Por outro lado, também foi vontade de alguns indivíduos que impediu uma nova Guerra Mundial. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial nem tinha acabado direito, e ninguém menos que Winston Churchill já queria começar a guerra seguinte. Yesterday morning, at 2:41 a.m., signed the Act of Unconditional Surrender of all German land, sea and air forces in Europe. Pra quem não conhece, Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico que governou com muita garra e conseguiu impedir a derrota do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Só que esse mesmo... O Churchill, tá? Ele era fã do Mussolini, ele fez várias menções ao Mussolini, a tudo que o Mussolini estava fazendo na Itália. E o Churchill, ele era de uma galerinha ali de supremacista branco que eles tinham a visão do seguinte, olha, nós vamos deixar a Alemanha se armar, porque todo mundo viu que a Alemanha estava se armando. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando tem o Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia aumentar o exército deles para mais de 100 mil pessoas. E não podia ter um monte de coisa. Tá? Não podia ter tanque, não podia ter... A aviação deles tinha que ser limitada também. E aí o que aconteceu foi, o Hitler falou, problema de vocês. E aí eles expandiram, começaram a expandir, todo mundo viu acontecendo, todo mundo, e ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque eles estavam já pensando assim, bom, nós vamos deixar o Hitler se armar porque é fascista, porque o Hitler vai atacar a União Soviética. Essa, assim, de uma forma muito simplista e reduzida, é isso aí, tá? De uma forma muito simplista. Era essa a ideia. Vamos deixar os alemães se armar, eles vão se agarrar lá com a União Soviética e a gente vê depois. Só que aí o Hitler resolveu ir para o outro lado da Europa. Mas o Churchill era o que eles chamam de inglês WASP, que é W-A-S-P. White Anglo-Saxon Protestant. Branco anglo-saxão protestante. Eles se achavam o topo da cadeia, assim, o ápice da humanidade, né? O cara era supremacista branco até o talo. Mesmo Winston Churchill ficou muito preocupado com a grande quantidade de tropas soviéticas ocupando um pedação da Europa. Ele encomendou um plano de guerra que foi batizado de Operação Impensável. Olha o nome. Sim, o nome era esse mesmo. Quem escreveu tinha plena certeza de que era loucura, entende? Pra montar um nome desse. Bom, a Operação Impensável era um plano completo para efetuar um ataque surpresa contra as tropas soviéticas na Alemanha, com o objetivo de impor sobre a Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. Ou seja, colocar os soviéticos para correr da Europa. Na prática, ia começar uma nova guerra, possivelmente. Quando o Patton, o General Patton, ele chega em Berlim,
ele manda uma mensagem pro Marshall, o general Marshall, que era o que mandava nas forças dos aliados, basicamente, e fala assim, gente, nós estamos aqui já em Berlim, me manda equipamento, me manda soldado, que nós vamos até Moscou agora. E aí o general Marshall falou assim, você tá louco, irmão? O que você tá usando aí, né? Viu o que os caras fizeram com as forças alemãs? Porque o Patton era o general, assim, provavelmente o melhor general dos Estados Unidos, só que ele lutou com um monte de força enfraquecida da Alemanha, né? Ele não lutou contra as principais forças alemãs, tá? Quem lutou contra as principais forças alemãs foi o exército russo. Foi o exército russo. Não, e o Patton não se matou. O Patton morreu porque um tanque de guerra passou por cima do carro dele. Ele não se matou. E aí o Marshall, né? Não só o Marshall, mas todo o conselho lá dos generais, então os caras olham assim, mano, não vai rolar, sabe? Agora não vai rolar, não tem como. Vocês viram o que os caras fizeram com as forças alemãs? Mas essa ideia de atacar os soviéticos já estava lá, ó. A partir do momento que os americanos botaram o pé na Europa e começaram a caminhar, essa já era a ideia. Possivelmente mundial. No mínimo, ia derramar sangue de novo no solo europeu. Churchill estava disposto a pagar para ver. Claro. Os próprios militares britânicos concluíram que não ia rolar. Eles estavam... Por que o Churchill ia pagar para ver? Porque não era na Inglaterra, né? Ele não estava lutando na Inglaterra, ele estava lutando no terreno dos outros. Então, problema dos outros, né? Estavam em desvantagem numérica. E ainda tinha o risco dos soviéticos se aliarem com os japoneses e aí o conflito escalar. A operação impensável ficou só no pensamento mesmo. Mas deu 4 anos e dessa vez foram os americanos que se animaram com algo muito pior. A chamada Operação Drop Shot foi um plano militar bolado em 1949 para aniquilar a União Soviética antes de uma suposta expansão deles pela Europa. O plano dos Estados Unidos envolvia o uso de 300 bombas nucleares e 29 mil bombas de alto poder explosivo em 200 alvos, em 100 cidades e vilas da União Soviética. A meta era destruir 85% do potencial industrial do inimigo num único ataque. Visualiza o tamanho do horror: 300 bombas nucleares, 100 cidades afetadas. A documentação completa da Operação Drop Shot caiu no domínio público em 1977. Qualquer um pode consultar, né? Qualquer um. O plano existiu, tá tudo ali explicadinho. O plano nunca foi executado, mas a possibilidade esteve na mesa do governo durante anos. Até uma mudança tecnológica importante: o surgimento de mísseis balísticos intercontinentais. E o que é isso? O míssil balístico internacional, ou ICBM, é um míssil que pode Internacional. Intercontinental, irmão. Não é internacional. ser lançado de uma plataforma fixa ou de um submarino, viajar pelas camadas mais altas da atmosfera e descer em outro continente. O ICBM virou a balança, né? Mudou tudo, é um game change. De uma hora para outra ficou impossível atacar qualquer potência nuclear sem risco de retaliação. Se implementou então a cultura do MAD, ou Mutual Assurance Destruction. E o que é isso? É a destruição mútua assegurada. O conceito de que, se uma nação começar uma guerra nuclear, ela também vai ser destruída pelos ICBMs da outra nação. Então ninguém começa. A guerra nuclear é uma guerra que não pode ser vencida com 100% de certeza. Acabou. As baixas são consideradas absurdas dos dois lados. O mundo ficou em paz depois disso? Claro que não. Esse foi o período da Guerra Fria, que de fria, né, tinha muito pouco. União Soviética e Estados Unidos não podiam partir para um X1 sem cair no MED, na destruição mútua assegurada, como eu tô falando. Então, assim, os dois países começaram a fomentar guerras e revoluções em outros países, por debaixo dos panos, numa tentativa de expandir a própria influência sem necessariamente entrar em conflito direto. Os casos mais famosos dessas picuinhas foram as guerras do Vietnã e do Afeganistão, mas houveram outras. O ponto alto da Guerra Fria aconteceu em 1962. Nesse ano, o mundo inteiro quase foi de arrasta para cima durante a chamada Crise dos Mísseis de Cuba. Você deve ter visto isso no filme X-Men Primeira Classe, mas toda aquela situação foi real, ok? Tirando os mutantes, lógico. O governo da União Soviética que... Tirando os mutantes. Ufa, né? Ufa, ainda bem que tu mencionou que aquela situação foi real, tirando os mutantes. Nossa, não... instalar uma base de mísseis nucleares em território cubano, coladinho com os Estados Unidos. Cara, seria tipo teu vizinho botar um ninho de metralhadora na janela dele apontado pra sua casa. Ninguém quer isso. E os mísseis em Cuba podiam afetar o MED. Poderia acontecer dos mísseis soviéticos. Então, peraí, Peter. Você tem que explicar, né? Tem que dar o contexto. Porque se chama de mísseis de crise cubano, crise dos mísseis cubanos, porque os Estados Unidos queriam colocar mísseis na Turquia, né? Do lado da União Soviética. Eles colocaram, né? Chegaram a colocar na Turquia e queriam colocar no Vietnã do Sul. E aí a União Soviética falou, não, beleza, não tem problema, nós vamos botar lá em Cuba. E aí virou crise dos mísseis cubanos, mas devia se chamar crise dos mísseis turcos, né? Tem que dar o contexto aí, cara, senão fica parecendo, ai, nossa, soviética malzinho. Os soviéticos atingiram o solo americano tão rápido que os americanos não conseguiriam nem revidar. A União Soviética estava tentando quebrar o equilíbrio. Foi aí que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ordenou um bloqueio naval na ilha de Cuba. Nada entra, nada sai. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. A ideia qual era? Era barrar os navios soviéticos que estavam vindo para trazer os mísseis. Era outubro de 1962. Os ânimos dos dois lados ficaram muito
Ó, propaganda, né? Todo comunista é um espião de Moscou. Dados. O submarino soviético quase disparou um torpedo nuclear contra a frota americana. Seria uma resposta a cargas de profundidade disparadas contra o submarino. Um avião espião americano foi abatido em Cuba. Outro avião americano foi avistado e perseguido na Sibéria. O próprio Kennedy calculou... Então, peraí, tinha avião dos Estados Unidos sobrevoando Cuba? Não devia, né? Não devia estar lá, né? Se estivesse sentado na igreja rezando, não tá acontecendo isso, né? Na Sibéria também. Se estivesse lá na igreja lá do sul dos Estados Unidos rezando, não tinha sido abatido. Porque a probabilidade da crise escalar para um conflito nuclear estava ali, entre 33% e 50%. 50%. 50%. Foi tipo jogar uma moeda pro alto, se desse cara, tudo acabava bem. Se desse coroa, a gente seria extinto. Tu jogaria essa moeda? No final das contas, foram os soviéticos que A gente não, porque a gente não tinha nascido. recuaram. Eles desistiram de implantar a base militar de mísseis em Cuba e os navios soviéticos voltaram para casa. A crise dos mísseis de Cuba foi... Não. Teve um acordo para retirada das armas também da Turquia. Zero contexto, né? Não, assim, olha, da forma como ele está falando, ficou parecendo o seguinte: a União Soviética queria começar o problema, levou os mísseis para Cuba e depois eles arregaram e tiraram os mísseis de Cuba. A parte da Turquia, a parte dos Estados Unidos removendo as coisas deles lá, isso aí não existiu, né? Cuba foi tensa, mas rendeu frutos positivos. O mundo inteiro viu que dois países quase acabaram com tudo. Houve muita pressão diplomática para remover essa ameaça. No ano seguinte, em 1963, 126 países assinaram um tratado proibindo o teste de novas armas nucleares. Outra consequência foi a criação... Porque eles já tinham destruído um monte de ilha e matado um monte de população na Polinésia Francesa, né? Vocês sabiam disso, né? Que a França, os Estados Unidos, eles testaram um monte de arma nuclear aqui no Pacífico e acabaram com um monte de coisa. Tem gente sofrendo até hoje, zero indenização. A criação de uma linha telefônica direta entre a Casa Branca, dos Estados Unidos, e o Kremlin, na União Soviética. Linha direta. A ideia dessa linha era melhorar a comunicação entre os dois líderes. Os dois lados sentiram que houve muito disse-me-disse na crise, né? Muita informação errada, muita tensão que poderia ter sido evitada. Um diálogo direto. Um diálogo simples, entende? Só ligar pra mim que eu falo com você. Só que a Guerra Fria ainda tinha outro agravante. Opa! O medo constante que o outro lado desse a louca lá e começasse mesmo um ataque nuclear. Em 1979, todos os sistemas do NORAD, o Centro de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, deram o mesmo alerta. Um ataque soviético em larga escala estava em andamento. Um senador que estava presente no NORAD nesse dia falou depois que o lugar virou um caos, com todo mundo em absoluto pânico. Estava acontecendo? Era a Terceira Guerra Mundial? Não. Os Estados Unidos tinha que responder? Não. Absolutamente ninguém usou a linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Não serviu pra nada. Mas outros sistemas de radar, fora do NORAD, não estavam registrando nenhum lançamento de ICBM soviéticos. Como é que pode isso? Foi uma falha de computador. Foi um teste mal executado dentro do NORAD. Depois desse dia, os testes de sistemas passaram a ser realizados fora do NORAD. Em 1983... Aí, ó, sejam como o pessoal dos Três Irmãos lá. Senta o dedo no like aí, molecada. Foi a vez dos soviéticos. Eu já até contei esse caso aqui no canal, né? No vídeo sobre as IAs destruindo o mundo. Enfim, em 26 de setembro de 1983, os sistemas de radar da União Soviética acusaram um ataque nuclear americano. Vários ICBMs teriam sido disparados simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Tava indo direto em território soviético. O oficial russo Stanislav Petrov estava encarregado de acionar E aí ele não mandou. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. Galera, o que eu vou falar é verdade, ok? Ele não quis assumir esse BO e preferiu encher a cara do que participar da Terceira Guerra Mundial. Tá errado? Não. Stanislav Petrov tava mesmo certíssimo, né? Porque não existia nenhum ataque americano. Foi falha no sistema. Já pensou se ele tivesse acreditado nessa falha do sistema e tivesse contra-atacado? Fim do mundo. Stanislav, muito obrigado, salvou a gente. Muito obrigado, Stanislav. Em 1989 dá pra dizer que acabou a Guerra Fria. Caiu o muro de Berlim, a União Soviética esfarelou. Acabou o medo da Terceira Guerra Mundial? Claro que não. O medo continuava. O medo sim. É o medo de que o outro lado medo louco, enfia o pé na jaca, entende? Ó, o Fukuyama disse que acabou a história. Esse medo ficou muito claro em 1995. Em janeiro de 1995, um grupo de cientistas noruegueses lançou um foguete de pesquisa para o espaço. As estações de radar russas classificaram o foguete como um ICBM americano disparado contra a Rússia. Foi grave esse incidente? Gravíssimo. Um dos mais graves da história. Foi grave ao ponto das autoridades russas deslocarem o presidente Boris Yeltsin da capital. Estavam com medo de cair esse míssil na capital. Foi grave ao ponto... Ah, o Yeltsin tava loucaço de vodka, né, cara? O Yeltsin tava, mano, tudo me diverte, né? Que vocês estão me levando o quê? Pra outra festa? O Yeltsin vivia bêbado, cara. do presidente abrir a chamada maleta nuclear. Esse é um dispositivo que só o presidente carrega e pode acionar um ataque em larga escala. Esse incidente com o foguete norueguês foi a única vez na história em que essa maleta foi aberta. Galera, o Boris Yeltsin estava literalmente olhando pro botão quando chegou o relatório. O tal Ele tava bêbado demais, aí ele não conseguia enxergar o botão, por isso que ele não apertou. Né? foguete não era uma ameaça. Ele quase apertou. Uma última informação. Os cientistas noruegueses avisaram as autoridades russas do teste. Eles avisaram todos os países vizinhos. Galera, nós vai lançar um foguete aqui, mas ser da paz, fica sussa. A informação se perdeu pelo caminho. Comunicação é a chave de tudo. Percebe? Eles avisaram, mas se perdeu a comunicação. Por falha de comunicação, a gente pode ser extinto. Mas, Peter, 1995 foi lá atrás. Isso não tem como acontecer agora. Vai vendo. Agora é a hora de eu colocar a pulga atrás da sua orelha e responder. Quais as chances da Terceira Guerra Mundial acontecer agora? Vamos lá, hein? Vocês prestem atenção, hein? Que agora vai. Falta 20 minutos. Poucas palavras, grandes. Sempre não vamos aguentar até o fim isso aqui, não. São necessários 3 elementos. Uma organização mundial pouco eficiente para segurar os ânimos, um conjunto de pactos e alianças que arraste vários países para o mesmo conflito e um gatilho.
Na Primeira Guerra Mundial, não tinha ninguém tomando conta das crianças, né? Tinha dois polos opostos de aliança e um gatilho, que foi assassinado. Não, porque nessa época as crianças estavam trabalhando, né? Estavam trabalhando em mina, estavam trabalhando em fábrica. Não tinha, elas estavam produzindo bomba, armamento. Era da hora naquela época. Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda. A Segunda Guerra Mundial viu o fim da Liga das Nações, que Tá não bom, conseguiu cara, a gente resolver já nada. entendeu que não é a Tinha dois banda. opostos de alianças. Não houve um gatilho exato, assim, pra Segunda Guerra Mundial, mas tinha muita vontade daquele cara lá de ver o circo pegar fogo. Então bastou um líder carismático e expansionista para arrastar o mundo pra loucura total. E aqui agora, a gente tá no século XXI. As Nações Unidas existem, mas a eficiência das Nações Unidas para evitar conflitos entre grandes potências é praticamente nula, não existe. O mundo tá de novo polarizado, não só ideologicamente, mas polarizado em fortes alianças políticas e militares. A gente tem de um lado as forças da OTAN e a regra pétrea. Se um país da OTAN for atacado, todos têm que responder, essa é a regra. Do outro lado a gente tem China, Irã, Coreia do Norte e Rússia, que possuem diversos acordos de cooperação. O que tá faltando? Um gatilho? Gatilho é justamente o que não falta, né? Vamos citar rapidão alguns gatilhos aqui. Invasão da Ucrânia, invasão de Taiwan ou tentativa de independência de Taiwan, disputa de fronteira entre China... Começou, hein? A invasão da Ucrânia realmente é a invasão da Ucrânia. Na China não pode invadir Taiwan, porque como a gente já falou ali antes, né? Taiwan faz parte da China, a ONU reconhece isso, os Estados Unidos reconhece isso, a Europa reconhece isso. É reanexação de Taiwan, né? Não tem invadir Taiwan. China e Índia, guerra de fronteira entre Paquistão e Índia. Ok, guerra entre a China e a Índia ali. Tem as treta tem umas treta ali na China e na Índia, que essas tretas foram causadas pelo Império Britânico, que desenharam ali as fronteiras, que nem a cara deles, né? E aí, até hoje, tem umas tretas, mas que a China, no ano passado, já meio que já se acertaram. Então, essas tretas já estão muito mais de boa. Os Estados Unidos querem, porque querem que a China e a Índia se peguem no pau ali, porque são as duas maiores populações do mundo, mas por enquanto tá difícil. A situação permanentemente tensa no Oriente Médio, situação permanente tensa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em qualquer um desses cenários, qualquer um, pode acontecer uma escalada de participantes, uma escalada de armamentos. Qualquer um desses cenários pode ser o primeiro dominó da fileira. Você lembra? A ameaça de uma terceira guerra mundial nunca deixou de existir, nunca deixou de ser pensada, mesmo sendo impensável. E a gente não pode parar de pensar mesmo, porque a gente tem que encarar esse risco de frente e lutar para que isso não aconteça. Nesse momento, a Rússia está com apoio claro da China, da Coreia do Norte e do Irã na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte literalmente enviou tropas pro fronte ucraniano. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Não tem prova disso, né? Até hoje. Porque tem gente que fala até 100 mil tropas. Isso é mentira. Não tem foto, não tem nada. Prenderam, acho que 2 norte-coreanos dentro da Rússia. Tá? Prenderam os caras dentro da Rússia. Não na Ucrânia. Além de contribuir com munição e suprimento. O Irã está fornecendo drones para a Rússia e a China está atuando com energia para manter a economia russa funcionando por causa das sanções de outros países, né? Do lado da Ucrânia, vários países da Europa estão oferecendo suporte civil e militar. E os Estados Unidos estão fornecendo armamento. Vocês percebem? 2 polos opostos. Uma organização internacional no meio que não consegue interromper a guerra. Se a gente analisar friamente a guerra da Ucrânia, ela já é uma guerra mundial, né? Contida ali nos territórios da Ucrânia e da própria Rússia. Então uma não é mundial, tempestade na garrafa. Com certeza. Os caras lá em Moçambique, eles estão muito preocupados com essa guerra mundial, né? Os plantadores de coca lá no interior da Bolívia e do Peru, eles não conseguem dormir por causa dessa guerra mundial. Não, cara. É uma guerra, pra variar, é uma guerra de europeu matando europeu, né? Porra. Não é a guerra mundial. Tá acontecendo. Agora vamos pro outro lado do mundo, pra Taiwan. É outro barril de pólvora. E lá vem. Território chinês. Os chineses não abrem mão da soberania ali. O Ocidente fica alimentando a ideia de que Taiwan pode se tornar independente. Virou, mexeu, tem manobras militares na região. É um equilíbrio muito, muito delicado. E o que acontece se esse equilíbrio for perturbado? O Japão é arrastado por uma guerra, né, por causa das bases militares próximas. Os Estados Unidos apoiam o povo de Taiwan. A Austrália já se manifestou que apoiaria Taiwan em caso de invasão chinesa. Indonésia, Malásia e Filipinas... É chique-chique, né? Lá o pessoal em chique-chique só fala dessa Terceira Guerra Mundial. A Austrália, eu não sei porque que eles querem se inventar dessa parada aí. Que a Austrália tem mais canguru que gente, né? Tem mais coelho que gente. Então, assim, aqui em volta de onde eu moro, tem mais de 50 milhões de pessoas. É o dobro do que tem de gente na Austrália. Eu não sei o que a Austrália quer se inventar de arrumar confusão com a China. O Japão, como ele falou, vai ser arrastado para isso aí, né? Mas como a gente já falou aqui várias vezes, o Japão meter um dedo com relação à China... Maluco, a China vai terraplanar o Japão. A China vai virar um estacionamento gigante. Um gigante, tá? Não tem outra opção. Olha aí, gente, ó, como o pessoal do Três Irmãos é bondoso. Deu 10 membership pra vocês aí, ó. Vocês agradecem os caras do Três Irmãos. Os caras são gente boa pra caramba. Filipinas também entrariam na briga. A gente já teria aí 3 continentes envolvidos. Também já poderia ser chamado de guerra mundial. Bom, subiu mais um pouquinho na Ásia agora. A Coreia do Norte está ali, com o dedo no botão de armas nucleares, com o dedinho. Existem bases americanas no Japão, existem quase 30 mil soldados americanos na Península Coreana. O clima ali é tenso desde os anos 50. Por isso que aqui na Ásia se fala que são colônias dos Estados Unidos, né? Tem 50 mil soldados
estadunidenses no Japão. Tem mais de 25 mil na Coreia do Sul. Quem manda em Okinawa são os Estados Unidos, não é o Japão. Já era para eles terem devolvido Okinawa para o Japão, o controle de Okinawa, assim, oficialmente é o Japão, né? Mas extraoficialmente são os Estados Unidos. Já era para ter devolvido faz tempo. E nada, né? É outro caso que basta o gatilho. Você já ficou nervoso? Calma. Já ficou nervoso? Eu imagino que você já tenha ouvido falar de Henry Kissinger. Eu acho que nenhum ser humano nesse planeta compreendeu melhor o conceito de guerra e política internacional do que esse cara. Kissinger aprendeu muito ao longo dos seus 100 anos de vida. Ele foi diplomata, especialista em geopolítica e serviu como secretário de Estado e conselheiro. Assim, ó, o Kissinger era bom, tá? Ele era um fascista que tá sentado no colo do capeta e do outro lado tá a Rainha Elizabeth? É, mas o cara era muito bom em geopolítica. O livro dele sobre a China é muito bom. Assim, o cara sabia o que ele estava fazendo. Mas era um criminoso de guerra, né? Vai arder no inferno pela eternidade. De Segurança Nacional dos Estados Unidos durante 2 governos diferentes. O Kissinger foi Nobel da Paz em 1973. Enfim, em 2023... Para mostrar que esse Nobel não serve para nada, né? O cara que mandou bombardear o Laos, o Laos, que é aqui do lado, é um país que eu já fui, inclusive, é o país mais bombardeado da história. Os Estados Unidos largaram mais bomba no Laos do que eles largaram na Alemanha nazista. Vocês já ouviram falar do Laos atacando os Estados Unidos? Nunca ouviram falar, né? Porque o Laos nunca atacou os Estados Unidos. Um laosiano, acho que é laosiano que fala, né? Laosiano, nunca atacou os Estados Unidos. Mas o Kissinger pensou, bom, a trilha Ho Chi Minh, que era a trilha de túneis que os vietnamitas do norte, os Vietcong tinham, né? Se expandia até o Laos. Aí o Kissinger falou, pode bombardear. Mata todo mundo, sabe? E é isso aí. E o cara virou Nobel da Paz porque ele ajudou a organizar o acordo da paz no Vietnã, que é basicamente uma guerra que ele controlou. É muito fácil, né? Os Estados Unidos, eles criam a guerra. Aí depois eles premiam um cara que criou a guerra com o Nobel da Paz. Aí depois eles fazem filme mostrando como os soldados dos Estados Unidos sofreram matando pessoas no outro país e eles premiam esse filme. Vocês veem como é que funciona a política dos Estados Unidos? 3. Kissinger deu uma entrevista gigante para a The Economist e falou sobre o crescimento da China. Ele se mostrou muito preocupado com a competição acirrada entre Estados Unidos e China. Kissinger disse o seguinte, abre aspas, estamos na situação clássica pré-Primeira Guerra Mundial, onde nenhum dos lados tem muita margem de concessão política e no qual qualquer perturbação do equilíbrio pode levar a consequências catastróficas. E Kissinger ainda fez outro alerta grave. A tecnologia de IA pode ser justamente aquilo que vai desequilibrar tudo. Ele falou que as inteligências artificiais vão ser um fator fundamental na segurança do mundo até 2030. O surgimento de armas automatizadas que não podem ser paradas, que não dependem da ação humana, pode ser o ponto de virada. Sim. Sem só o que ele falou, abre aspas. Vivemos em um mundo de destrutividade sem precedente. Se você olhar para a história militar, pode dizer que nunca foi possível destruir todos os seus oponentes por causa das limitações da geografia e da precisão. Não há mais limitações. Todo adversário é 100% vulnerável. E aqui nos Estados Unidos, aqui na China, existe uma discussão muito forte sobre regulamentação da inteligência artificial. Já tem algumas leis com relação a isso, mas um executivo de uma das empresas grandes aqui de inteligência artificial estava no evento que é chamado de 2 sessões, que é o evento dos deputados do partido, os deputados da China, não é só do partido, tem de outros partidos também. E eles estavam discutindo isso, que tem que ter uma legislação forte para controle de AI aqui na China. E nos Estados Unidos essa discussão não existe. Aí vem gente como o Rock, fez um vídeo falando, não, porque a China quer limitar isso aí, quer colocar ideologia socialista e não sei o quê. Mas aqui existe uma discussão para controle disso aí. Nos Estados Unidos as empresas estão cada um por si, fazendo o que eles quiserem e não tem controle nenhum, cara. Lembra do MED? Destruição mútua assegurada. É isso que a IA pode resolver. Um sistema automatizado tão eficiente, tão veloz, que seja capaz de aniquilar o meu oponente sem que haja o risco de que eu seja aniquilado. Se uma potência atingir esse estágio, a guerra é certa. Se uma potência achar que a outra está perto de atingir esse estágio, a guerra é certa. É saber que eu posso te atacar sem que eu sofra nada. Esse equilíbrio é realmente muito delicado. Quem viveu os anos 80 deve se lembrar do programa Star Wars. Não tinha nada a ver com Jedi, com a força, não. Star Wars foi apelido de um projeto... E pra quem não sabe, tá, Star Wars, o George Lucas, ele fez baseado na Guerra do Vietnã, onde o império são os Estados Unidos. E a resistência, né, são os vietnamitas. Mas essa galera de nerd aí, tragicômico, essas liga nerdola, eles não conseguem entender nem o que o próprio George Lucas fala, porque ele fala isso. Projeto militar dos Estados Unidos. A ideia era colocar um sistema de defesa em órbita. Na teoria, um conjunto de satélites seria capaz de interceptar os ICBMs russos ainda voando, né? A União Soviética pistolou, não teria mais equilíbrio, não haveria mais MED. A resposta dos russos foi curta e direta. Ou vocês suspendem esse projeto, ou a gente vai pro X1 agora. Era uma situação muito parecida com a situação da crise dos mísseis de Cuba. Era um dos lados tendo uma ideia de que ia dar muita vantagem numa guerra nuclear, entende? Dessa vez foram os Estados Unidos que recuaram e o projeto Star Wars foi abandonado. Ficou nervoso? Agora pode.
Mas calma, eu trago boas novas agora. Para a maioria dos especialistas, são baixas as chances de uma terceira guerra mundial terminar Pô, ainda falta 17 minutos? O que ele vai falar nesse vídeo tudo aqui, meu Deus do céu? com trocação de mísseis nucleares, né? Agora eu te surpreendi. Sim, é possível uma terceira guerra mundial que não envolva arsenal nuclear. Exatamente como está acontecendo agora na Ucrânia. Nos altos círculos militares, ninguém avalia o uso imediato de armas nucleares numa guerra. Qualquer guerra. Não, eles não avaliam isso, eles não pensam nisso. E mesmo que uma bomba atômica seja utilizada, seria o que se chama de arma tática, de impacto limitado. Felizmente, também o arsenal nuclear das grandes potências é muito menor do que já foi durante o auge da Guerra Fria, né? Muitos mísseis foram desmontados e desarmados e não oferecem nenhum perigo mais. Ainda assim, em 2021, nossa civilização ainda tinha 13.410 ogivas nucleares disponíveis. Números oficiais em segredo deve ser muito mais, lógico, isso é o que a gente sabe. De qualquer forma, desse total oficial, milhares desses mísseis, literalmente milhares, estão armados, estão na agulha, preparados para serem utilizados com o mínimo de travas. Se for necessário, milhares deles podem ser disparados em questão de minutos. E pior, o arsenal nuclear antigo foi desmontado para que as grandes potências pudessem renovar o arsenal. Saíram mísseis antiquados, obsoletos, surgiram mísseis mais eficientes, mais rápidos, mais precisos. Por enquanto, ninguém quer usar esse arsenal moderno, ninguém quer cruzar essa linha. O medo do MED continua real. O problema mesmo, cara, é assim, o que eu acho, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui de orelhudo. Não é nem esse país grande, cara, porque país grande não vai largar essas maluquices aí. Mas tem bomba atômica da época da Guerra Fria, da queda da União Soviética, que foi vendida para grupos aí que não dá para confiar muito, né? Que tá na mão de gente aí que ninguém sabe, cara. E não que a bomba nuclear seja uma parada assim extremamente difícil de fazer, né? Não é uma tecnologia alienígena. Mas assim, a merda mesmo que pode dar é um grupo maluco desse aí, alguém assim, tipo um Hamas da vida, pega e larga uma bomba nuclear no Israel, aí não tem mais, né? Aí ali começa, sabe? Eu acho que o maior perigo é isso aí. Porque país grande, mano, país grande não tem como, né? Porque país grande começou, não para mais. A França não vai atacar a Rússia com a arma nuclear porque eles vão apanhar até pelo céu da boca. O que eu acho que pode dar alguma coisa é um grupo menor, assim, que tenha acesso a algum tipo de arma desse, fazer um ataque suicida. E aí, irmão, e aí é correr para os abrigos de emergência que tem um aqui perto de casa e é isso aí. Fazer live do abrigo de emergência. A Rússia ameaçou apelar para armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Mas só ficou nisso mesmo, ameaças. Nos Estados Unidos, a doutrina militar desde os anos 60 diz que os Estados Unidos jamais iniciam um ataque com esse tipo de arma. As forças armadas estão autorizadas somente a responder. Essa é a grande verdade. Ah, mas isso aí nos Estados Unidos é uma piada, né? Porque oficialmente eles estão sempre se defendendo, eles nunca são os agressores, né? Inclusive eles criaram o conceito de guerra preventiva porque eles não podem ser os agressores. Olha, a gente vai atacar esse país aqui antes que eles ataquem a gente, tá? Porra. É verdade, ninguém quer isso, ninguém. Tá todo mundo trancado. Então eu vou ter que perguntar. Pede like, dá like aí, Por que uma cambada. guerra nuclear é tão assustadora? Bom, um grupo de especialistas se reuniu em 2008 para a chamada Dá like aí porque é muito sofrimento, cara. Ainda falta 15 minutos desse vídeo. Conferência Global sobre Risco Catastrófico. Esses especialistas estimaram a probabilidade de extinção completa da humanidade por armas nucleares. Ó, vou deixar um aviso aqui, tá? Aqui não pode xingar, tá? Aqui no Durantistão não pode xingar. Não pode ofender. Não pode. Então a gente volta e meia a gente fala isso, tá? Como você, Bruno, deu um comentário aqui ok antes, eu vou te dar só te botar no banco de reserva aqui por enquanto, só para tu dar uma respirada, mas aqui não pode xingar, firmeza? Aqui no Durantistão não pode xingar. Quem quer xingar, vai pro canal do Nerd, vai pro canal do Rock, sei lá. Aqui não pode xingar. Não pode ofender quem tá... Não pode me ofender, não pode ofender o pessoal do chat, não pode ofender o Nerd, não pode ofender. Não pode xingar, não pode falar esse tipo de coisa. Quer chamar de bobo alegre? Pode. Agora xingar não pode. Em 1% ao longo do século. 1% parece bom, certo? Assim, é muita bomba com poder destrutivo gigantesco. Só que a chance que todos os mísseis sejam disparados sem exceção e que todos eles detonem com sucesso já não são de 100%. Esquece aquela estatística que você ouviu falar há muito tempo atrás que seria possível destruir o planeta X vezes, né? Dá pra destruir a Terra durante 100 vezes. Não rola. Não chega nem perto. Isso é um factoide que vem circulando há décadas aí que já foi desmentido. É igual aquele lance. Até porque só dá pra destruir o planeta uma vez, né, irmão? Essa ideia de, nossa, dá pra destruir o planeta 100 vezes, é só pra dar uma escala do poder de destruição. Mas, na verdade, só dá pra destruir uma vez, né? Porque depois que já tá destruído, tá destruído. Você acha que a gente só usa 10% do cérebro. Não, é mentira, ok? A gente usa o cérebro inteiro. Tem uma única parte que esteja inativa. Olha, eu discordo disso aí, tá?
Eu discordo disso aí, que tem gente que usa o cérebro inteiro aí, eu discordo muito. A questão é que a gente só usa 10% de cada vez. E é verdade, né? Você não dirige um carro, escreve um livro, faz embaixadinha, se apaixona, faz cálculos matemáticos e lembra da tua infância tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Enfim, voltando pro arsenal nuclear. O mito de que seria possível matar toda a vida na Terra com o arsenal nuclear começou com extrapolações matemáticas muito simplistas. Tipo, se a bomba de Hiroshima matou X pessoas e as armas nucleares atuais são 1000 vezes mais poderosas, então elas poderiam matar 1000 vezes X. É uma regra de 3 simples demais. Supondo, é claro, que você encontra uma aglomeração urbana com 1000 vezes a população de Hiroshima, percebe que não é assim que funciona? Os caras... Analogias, vai peste. Talvez você colocasse toda a raça humana concentrada em um único lugar e jogasse todo o arsenal nuclear em cima, aí sim a gente teria uma extinção garantida, ok? Mas civilização não funciona desse jeito. Mas vamos falar de números pra vocês entenderem. O potencial explosivo total de todas as armas nucleares existentes no planeta varia de acordo com as estimativas. Por quê? Os arsenais exatos são informações confidenciais, claro, entende? Então os especialistas geralmente fazem projeções com base em dados disponíveis. Em 1980, a soma total de todas as armas nucleares estava em torno de 13 mil megatons. Com a redução desse arsenal, a estimativa atual é bem menor, 3 mil megatons. Mas eu vou trabalhar aqui com um valor maior, ok? Vou ser pessimista mesmo. 13 mil megatons. Quer saber? Eu vou subir para 20 mil. Vai ficar redondinho, fica melhor, né? Vamos imaginar então que se a gente detonar todas as bombas nucleares no planeta de uma vez só, a gente vai chegar em 20 mil megatons. Vamos partir disso. Acabou o mundo? Não. E por que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Porque já aconteceu coisa pior com a Terra. A natureza tem verdadeiras máquinas de destruição em massa capazes de atingir explosões muito maiores. Em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e explodiu. O vulcão explodiu com uma força de 30 mil megatons. Um vulcão, um único vulcão explodindo. Se junta todas as armas nucleares que tem hoje e só dá 1/10 dessa detonação. É, mas assim, a diferença é que esse vulcão explodiu num local só, né? Ele explodiu só lá naquela região. A arma nuclear, seguindo esse raciocínio, vai explodir pelo mundo inteiro. Assim. Talvez lá no interior do Congo não caia uma arma nuclear. Ou lá na Patagônia, sei lá. Mas, né, não é a mesma coisa, né? O que a gente tem hoje, 30 mil megatons do vulcão, e a gente tem hoje seria 3 mil. A quantidade de poeira levantada da atmosfera foi grande o suficiente para não ter verão em 1816. 1816 não teve verão. Foram 160 quilômetros cúbicos de partículas tampando o sol por um ano. Acabou a raça humana? Não. Acabou a vida na Terra? Não. Ah, e tem isso, o vulcão não é radioativo, né? Muito obrigado por lembrar. O vulcão não é radioativo, tem mais isso. Acabou o planeta? Não. E a explosão do Monte Tambora nem é a maior explosão vulcânica registrada pelos geólogos. Teve uma muito, mas muito maior. Atenção, não é pra rir, ok? É pra ficar sério agora. Não, é difícil, mas eu sei você não pode rir, tá? Não pode rir, porque ele disse que é sério o assunto. que você consegue. Vamos lá. A maior explosão conhecida aconteceu no Monte Toba. Sim, galera, o nome do vulcão é exatamente isso. Eu tive que me concentrar muito pra fazer isso. Enfim, essa explosão aconteceu 74 mil anos atrás. Não estava lá, ok? Mas existem indícios e cálculos que apontam que o Monte Toba explodiu com uma força de 20 milhões de megatons. Eu disse milhões. Lembra que eu chutei pra cima que o arsenal nuclear poderia atingir 20 mil megatons? Pois é, o Monte Toba multiplicou esse valor por 1000 vezes mais arsenal nuclear que a gente tem hoje. É muito milhão, né? Tudo na Terra. Foram lançados 2.800 quilômetros cúbicos de partículas na atmosfera. 17 vezes mais do que a explosão do Monte Tambora, que tampou o Sol por um ano. Bom, o Monte Toba reduziu a raça humana algumas dezenas de milhares de pessoas espalhadas pelo planeta. Quase acabou com a raça humana, mas não acabou. Acabou com a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. Você quer mais? Tem. Porque o planeta não vai acabar, né, nerd? Pô, o planeta vai continuar aqui, cara. O planeta sobreviveu a muita coisa. O planeta não vai acabar. Vai acabar a humanidade, sabe? Porque, de novo, a explosão do Toba não tem radiação, irmão, sabe? Não tem radiação. Não vai deixar tudo radioativo, inverno nuclear, é outra parada, sabe? Vai sobreviver gente em algum lugar, como eu falei, lá no interior do Uruguai, os plantados de coca da Bolívia, do Peru, vão sobreviver? Vão. Os multimilionários, tipo o Mark Zuckerberg, que comprou um pedaço da ilha no Havaí, tá construindo um bunker gigantesco, vai sobreviver? Vai. Mas, assim, de modo geral, né, vai todo mundo pro saco. Tem mais. O meteoro que extinguiu os dinossauros, 70 milhões de megatons. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. Ah, olha lá o Peter passando pano pra guerra nuclear, ele quer ver desgraça. Não, não é nada disso. Passando pano pra guerra nuclear. Quem que vai falar isso, cara? Não, ninguém vai falar isso. De novo, né? Ninguém nunca disse que vai destruir o planeta. O planeta vai continuar aqui, porque as bombas nucleares não são tão fortes ainda. O que vai matar é a população. Eu só tô dizendo o seguinte, uma guerra nuclear não acaba com o mundo. Talvez não acabe nem com a raça humana. Tira isso da cabeça, né? Mas a civilização, nossa sociedade, vai de F. E eu também digo com toda certeza, você não vai querer viver pra ver isso. Aquele mesmo time da Conferência Global sobre Risco Catastrófico também calculou outra estatística. Essa sim é assustadora demais. Eles calcularam que nós teríamos uma probabilidade de 10% de chances de 1 bilhão de mortos nesse século por guerra nuclear. Então, o lado bom, as chances de extinção são muito baixas, mesmo com guerra nuclear total. Por outro lado, morreria muito, mas muita gente. Não tem lado bom numa guerra nuclear, cara. Quais são os efeitos reais de uma guerra nuclear? Por que morreria tanta gente? Vamos lá. 4 motivos. Por quê? Inverno nuclear,
fome numa escala jamais vista antes, precipitação radioativa e pulso eletromagnético. Vamos ver um por um desses efeitos. O termo inverno nuclear surgiu em 1983 a partir de um estudo conduzido Tá bom. tipo de armamento causaria, abre aspas, sofrimento e destruição indiscriminados à humanidade e à civilização. E como tal, eu pensaria e ainda penso que sim. Ou seja, o Kissinger apostava na sinceridade. Ele apontava que as duas maiores ameaças para a existência da humanidade são o governo dos Estados Unidos e o governo da China, e os dois governos tinham que admitir isso e resolver as diferenças de uma forma pacífica. E ponto. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com outra citação. É um chamado. É um parágrafo publicado durante o Fórum Econômico Mundial de 2018. Em um artigo chamado Fórum Econômico Mundial. Como evitar a Terceira Guerra Mundial. O trecho de encerramento diz o seguinte, abre aspas, é hora de deixarmos de lado a complacência e nos tornarmos mais realistas sobre a guerra, a paz e nós mesmos. Sabemos muito sobre como evitar a guerra. Devemos isso a todos os outros que sacrificaram suas vidas e famílias para colocar em ação tudo o que aprendemos e garantir a paz na Europa, no Oriente Médio e na Ásia para gerações futuras. Caso contrário, sobrarão poucos para ouvir nossas desculpas. A paz é possível, galera. A gente tem sempre que acreditar nisso, cobrar as autoridades e fazer a nossa parte também. É isso aí. Cobre as autoridades, faça a sua parte, é isso aí. Pelo amor de Deus, acabou, chega. Meu Deus do céu. Eu achei que o vídeo era melhor, cara. Não dá. Ai. Nossa, isso é só pra quem usa 5% do cérebro.